Esse motociclista acrobata volta para a cidade depois de passar um ano longe se apresentando em um circo, e fica surpreso ao descobrir que tem um filho recém-nascido com a sua ex, e para tentar reconquistá-la e dar uma casa pro seu filho, ele entra pro crime e começa a roubar bancos. Fala galera, hoje no Resumindo Filmes iremos acompanhar O Lugar Onde Tudo Termina, um filme de crime e drama lançado em 2012, então partiu se inscrever e deixar o like, e agora bora pro vídeo. Talvez esse final te faça chorar. Luke é um cara solitário que ganha a vida se apresentando em um circo. Ele é um dos 3 motoqueiros do Globo da Morte, que é uma das atrações mais perigosas que tem. Após o fim de mais um show, Luke está dando autógrafos para algumas crianças, e Romina, que é uma jovem com quem ele saiu algumas vezes, se aproxima e pede uma carona até em casa. Ao chegarem no local, Luke pergunta se pode entrar, mas Romina acha que é melhor os dois se afastarem, já que ela só consegue vê-lo em um mês específico do ano, porque o circo muda de lugar constantemente. Respeitando a decisão dela, o cara vai embora, mas decide voltar na noite seguinte, porque essas são as suas últimas horas na cidade, e por isso ele quer se despedir dela. Porém, Malina, que é a mãe da jovem, aparece e diz que a sua filha está trabalhando. Curioso sobre esse bebê que ele viu, o cara pergunta de quem ele é, e a mulher revela que o nome do garotinho é Jason, e que é o filho de Luke que nasceu quando o cara estava longe da cidade. Um tanto emocionado e surpreso, o cara pega o bebê no colo sem dizer mais uma única palavra. Depois disso, ele dirige até a lanchonete em que Romina trabalha, e pergunta o motivo dela ter escondido o garoto dele. A jovem explica que achou que seria melhor assim, porque Luke vive se mudando por conta do circo. O cara então pensa por alguns instantes se deve ficar ou ir embora, enquanto que Romina chora bastante, porque sabe que será difícil criar um bebê sem o pai. Assim que amanhece, Luke toma sua decisão e decide se demitir do circo. E aí ele retorna para casa da Romina e dá a entender que quer que os dois voltem e formem uma família. Ele até pede para levar seu filho Jason ao parque. Porém, ela diz que não é uma boa hora, porque está se preparando para ir à igreja. Logo, o motivo do nervosismo dela é revelado. Kofi, que é um cara com quem Romina está saindo, aparece com Jason no colo. Apesar disso, Luke permanece calmo, só que Kofi começa a julgá-lo por estar fumando e ter tatuagens, além de revelar que na verdade essa casa é sua e não da Romina. Alguns minutos depois, Jason está sendo batizado na igreja e Luke chega para assistir e chora bastante. E para descontar a frustração que está sentindo, o cara vai até a floresta e dirige em alta velocidade correndo o risco de bater em uma árvore, ou cair e se quebrar inteiro. Mas de repente, um mecânico chamado Robin, que está testando um quadriciclo, lhe chama para conversar, porque ficou impressionado com a sua habilidade sobre 2 rodas. Robin então dá uma carona pro Luke e decide ajudá-lo ao descobrir que ele está desempregado e sem ter onde ficar. Ao chegar na sua oficina, o cara lhe oferece um emprego como seu assistente, porém ele explica que não tem condições para pagar nenhum salário mínimo. Além disso, o cara também diz que Luke pode dormir no seu trailer, que não é um hotel 5 estrelas, mas que se torna um para quem não tem onde ficar. Com o passar dos dias, ele visita a casa de Kofi e sem poder fazer nada, tem que olhar da janela outro homem cuidando do seu filho. Por conta disso, Luke percebe que tem que ganhar mais dinheiro para conseguir uma casa e assim poder ver seu filho novamente. Na floresta, ele agradece o cara pela ajuda, mas explica que precisa arrumar um emprego que pague mais. Robin então diz que Luke pode roubar um banco, já que com as suas habilidades da moto, ele poderia fugir do local facilmente. Inicialmente, ele acha que o cara só está zoando, até que Robin revela que já assaltou 4 bancos no passado e que teve que parar porque estava com medo de ser preso ou morto. Só que essa proposta acaba deixando Luke irritado e ele manda o cara se ferrar. Já de noite, ele retorna para a lanchonete e diz para Romina que quer cuidar dela e do bebê. Porém, a jovem pergunta como Luke fará isso, já que não tem uma casa e nem um carro. Ele até tenta convencê-la, explicando que dará um jeito, mas Romina lhe deixa falando sozinho. Após isso, o cara retorna para a floresta e decide que irá assaltar um banco. Ele pega a pistola do Robin, apesar do sujeito dizer que não gosta de violência e que roubou aqueles 4 bancos sem usar armas, e sim somente com a inteligência. Sem perder tempo, eles começam a planejar o assalto. Robin dá várias dicas, como a de escolher a atendente mais velha, porque geralmente é a mais vulnerável. Já Luke pinta sua moto de preto para não ser reconhecido. Quando amanhece, ele chega no banco e usa uma pedra para deixar a porta aberta e assim facilitar a sua fuga. E aí Luke anuncia o assalto e finge ser um cara violento para que os funcionários fiquem com medo e lhe entreguem a grana sem pensar 2 vezes. Então ele sobe na sua moto e dirige até Robin para escondê-la dentro de um caminhão. Como esperado, a polícia é chamada e as viaturas chegam, porém eles conseguem fugir do local sem serem pegos. Robin fica feliz da vida ao ver a quantia que eles conseguiram roubar, mas Luke vomita por conta do nervosismo, mostrando que não pretendia machucar ninguém. E bom, pelo menos o cara não saiu para comprar cigarro e nunca mais voltou, assim como acontece bastante aqui no nosso querido Brasilzão. E tirando o fato de Luke e Romina não terem se protegido na hora da relaxada, o maior erro dele foi ter sido imediatista demais, já que em um país cheio de oportunidades como os Estados Unidos, não demoraria muito até ele achar um emprego que lhe pagasse uma boa quantia, ainda mais considerando que Luke é um motoqueiro habilidoso, mas infelizmente, assim como a maioria das pessoas que entram pro crime, ele só quer conseguir muito
muito dinheiro de forma rápida e fácil, o que geralmente não acaba muito bem. Mais tarde, o cara convida a Romina para ir ao trailer e ela aceita. Os dois até acabam dando uma relaxada e ele faz várias perguntas sobre o seu filho, como as comidas favoritas do garoto e se Jason já provou sorvete. Quando o novo dia começa, os três se reúnem como uma família e Luke dá sorvete para o seu filho provar. Eles se divertem bastante e pedem para a funcionária da loja tirar uma foto para registrar esse momento. Romina até se emociona, mostrando que no fundo ela ainda gosta de Luke. Com o tempo, o cara faz mais assaltos usando a mesma estratégia que na primeira vez. Com a grana roubada, ele compra um berço para seu filho e entra na casa para já deixar o móvel montado. Porém, Coffee chega do mercado com Romina e fica irritado ao ver que o cara entrou na sua residência sem pedir permissão. E aí ele pede para ir embora várias vezes, mas Luke se recusa porque ele quer terminar de montar o berço. Coffee então parte para a agressividade e joga um objeto no cara que rapidamente revida ele acertando com uma ferramenta. Como consequência disso, Coffee começa a sangrar bastante e Romina fica contra o Luke. Para nossa surpresa, o cara não tenta fugir e fica esperando a polícia chegar para prendê-lo por invasão e agressão. Mas como o Luke é réu primário, ele ganha o direito de pagar a fiança de $2.500 para ser solto. O maior problema é que ele terá que ficar longe de Romina, porque ela pediu uma ordem de restrição. Porém, ainda assim, o cara fica esperando ela sair do serviço para conversar. Ele explica que aceitou o fato de que ela não lhe quer mais, só que ao menos deveria deixá-lo dar presentes para o seu filho. E aí Luke entrega um maço de dinheiro para Romina para ajudá-la a pagar as contas. Ao retornar para a oficina, Robin diz que não quer mais que ele roube bancos, porque acabou de ser preso. No entanto, o cara não lhe dá ouvidos, porque pretende continuar nessa vida ganhando muito dinheiro de forma fácil. Assim que amanhece, Luke descobre que Robin desmanchou a sua moto para tentar impedi-lo de continuar os assaltos. Isso faz com que ele se irrite e coloque uma arma na boca do cara. Mas para não ser finalizado, o mecânico entrega o dinheiro para ele consertar a moto ou comprar uma nova. Já no próximo roubo, as coisas dão errado e Luke começa a ser perseguido por um policial chamado Avery Cross. Ele até tenta fugir por um cemitério, só que o pneu traseiro da moto fura e ele é obrigado a largar a moto e se esconder dentro de uma casa. Luke até pensa em fazer a família que mora ali de refém, mas decide deixá-los fugir pela porta da frente. Já Avery pede reforços e começa a vasculhar os cômodos em busca do fugitivo. Ao mesmo tempo, Luke liga para Romina e pede desesperadamente para ela nunca contar para Jason o que ele fez. Logo, Avery invade o quarto e atira no criminoso, mas também é ferido por um disparo. Só que ao contrário dele, Luke morre ao cair da janela e bater com a cabeça no chão. Após passar por uma cirurgia, o policial acorda em uma câmara de hospital e sua esposa Jennifer e seu pai Albert, que é um juiz da Suprema Corte, aparecem para visitá-lo. E pelo fato dessa ter sido a primeira vez que Avery finaliza alguém, ele começa a chorar por mais que tenha sido um bandido. Logo depois disso, William, que é um promotor de justiça da cidade, chega para ouvir o depoimento do cara, porque esse é o procedimento padrão da polícia. Porém, ele se sente incomodado ao ter que descrever como tudo aconteceu. Quando Avery recebe a alta, ele retorna para sua casa e se senta na sala para assistir TV. Só que de repente uma matéria aparece, mostrando que Luke tinha um filho. E isso faz com que o cara se sinta culpado, apesar de ter feito o que era certo. E poucos minutos antes de dormir, Jennifer sugere que seu marido largue a polícia, porque tem medo que ele acabe morrendo. Mas isso deixa Avery irritado, pois ele ama o seu trabalho. Tendo se passado algumas semanas, o cara se recupera do ferimento e tem que conversar com uma psicóloga para provar que está apto a continuar exercendo a sua função. E aí Avery deixa escapar que está com dificuldades para cuidar do seu filho pequeno, porque continua se lembrando do filho do Luke, que ficou órfão por sua causa. Já mais tarde, por saberem que o cara não está bem da cabeça, os seus amigos aparecem para visitá-lo. Durante o almoço, DeLuca comenta que em 22 anos de corporação só teve que puxar o gatilho em 3 ocasiões, enquanto que Avery, em apenas 6 meses de serviço, já fez isso uma vez. Depois de terminarem de comer, os três levam o cara até a casa de Romina e entram explicando que precisam revistar o local em busca de provas, pois Luke pode ter dado dinheiro roubado para ela. Enquanto DeLuca conversa com a mulher, Scott sobe para procurar o dinheiro e pede para Avery pegar Jason no colo para conseguir procurar embaixo do berço. Scott então acha o saco com a grana, mas ao invés de incriminar Romina, eles decidem fazer vista grossa porque pretendem ficar com o dinheiro. Ao voltar pro carro, os três decidem que Avery deve ficar com a maior parte da grana para recompensá-lo por sua atitude heróica. Assim que chega em casa, o cara esconde a grana na garagem, mas a sua esposa Jennifer o observa de longe. O mais curioso disso é que Avery até recebe uma medalha de honra ao mérito, sendo que ele acabou de se tornar um policial corrupto. E em uma conversa com o seu pai, o cara desabafa e diz que está cansado de receber tanta atenção e bajulação. E galera, antes de morrer, Luke deve ter aprendido uma lição importante, que todo homem deveria saber. Se tem a opção de chamar um montador, chame sem pensar 2 vezes. Por mais pequeno que o móvel possa parecer, ainda assim dá um trabalhinho pra montar e evita dor de cabeça. É tipo naquele episódio de Eu, a Patroa e as Crianças, em que o Michael compra um brinquedo para sua filha, só que ele monta tudo errado porque subestimou a dificuldade. O Júnior até consegue montar no final, mas fica com a cabeça presa no aparelho. E ao finalmente voltar pro trabalho, Avery
Avery é recebido com muito carinho pelos seus colegas, porém precisa deixá-los de lado porque tem que ir conversar com o chefe da polícia, Warsbowski. Chegando na sala do chefe, Wars diz que o cara tem duas opções: ele pode voltar para as ruas agora, ou esperar mais um pouco e ir trabalhando dentro da delegacia, mexendo no computador e lidando com algumas papeladas. Mas se aproveitando de tudo que aconteceu, Avery tenta convencer seu chefe a lhe dar uma promoção, e obviamente o cara se recusa porque ele é novo na corporação. Dito isso, Rice o coloca para cuidar da sala em que ficam as provas de todos os crimes registrados na delegacia. Logo, Scott aparece e chama o cara para conversar, explicando que ele e DeLuca estavam vendendo substâncias com a ajuda de uma jovem, e que agora que ela foi presa, precisam se livrar das evidências que estão na sala que Avery ficou responsável por cuidar. Ao voltar para a delegacia, o cara entra na sala de provas e pega a mochila da jovem, mas ao olhar dentro, ele encontra a foto que ela tinha tirado do Luke com o seu filho. Se sentindo culpado, Avery dirige até a lanchonete e tenta devolver o dinheiro que roubou, só que Romina começa a chorar e não aceita a grana. Ainda tentando se redimir, o cara leva o dinheiro para o seu chefe e explica que Scott e DeLuca estão com o restante, mas surpreendentemente, Wise se recusa a pegar, porque também é corrupto, e por isso se ferraria se abrissem um caso para investigar o departamento inteiro. Avery então coloca o dinheiro na mochila da jovem, e ao sair da delegacia, percebe que Wise está conversando secretamente com DeLuca. A caminho de casa, o cara é parado por DeLuca, que pede para ele segui-lo de carro. Após alguns minutos de viagem, os dois chegam em uma floresta abandonada, e Avery pega sua pistola e se prepara para o pior. Porém, no fim das contas, ele só foge do local mesmo. Depois disso, o cara vai até a casa do seu pai para explicar o que está acontecendo e pedir conselhos. E após pensar um pouco, os dois montam um plano para ele conseguir sair dessa. Passando para o dia seguinte, Avery se reúne com Scott e concorda em ajudá-lo a roubar as evidências da sala de provas. Mas ao retornar, descobrimos que o cara só estava fingindo para gravar toda a conversa. E aí ele se encontra com William e propõe um acordo em troca do gravador. Avery exige imunidade total para não ser incriminado nesse caso, além de uma promoção para virar promotor assistente. Inicialmente, William se recusa, porque achou todas essas exigências absurdas. Porém, quando Avery ameaça soltar a informação na mídia, William fica sem escolhas e fecha o acordo. Poucos dias depois, Scott e DeLuca são mandados para a prisão com as acusações de tráfico, envolvimento com gangues e corrupção. Assim que as notícias se espalham, Avery aparece novamente na televisão, como sendo responsável por ter colocado esses policiais corruptos na cadeia. E somando isso ao que aconteceu antes, a popularidade dele aumenta significativamente. 15 anos depois, passamos para um cemitério onde vários homens estão carregando um caixão. Mas calma que o Avery não morreu, e sim o pai dele, que já era um senhor de idade. O cara então faz um discurso em homenagem ao seu velho, e depois que a cerimônia acaba, Jennifer se aproxima para conversar com ele. Nesse momento, descobrimos que os dois se divorciaram, e Jennifer quer que o AJ, o filho deles, vá morar com o Avery para ter uma figura paterna em quem se espelhar. Porém, o cara recusa o pedido, porque está viajando bastante para tentar arrecadar o máximo de votos para sua candidatura de procurador-geral da República. Já no dia seguinte, AJ começa mais um ano letivo, só que em uma nova escola, e por coincidência do destino ou talvez não, ele se senta na mesma mesa que o filho de Luke, e os dois rapidamente acabam se tornando amigos. Após o horário do lanche acabar, eles decidem matar a aula para fumar uma samambaia, e ao conversarem sobre a vida, Jason diz que seu pai morreu em um acidente de carro e que seu padrasto o criou. Já de noite, AJ, que tem uma condição financeira privilegiada, decide comprar $500 em bala, e eu não tô falando daquelas de iogurte que custavam 10 centavos cada, mas para o azar deles, uma viatura de polícia chega e os dois são presos. Ao descobrir o que aconteceu, Avery corre para a delegacia e fica surpreso ao ver que o filho de Luke está envolvido. Então ele entra na sala em que AJ está e diz que sabe que o garoto mudou para aquela escola propositalmente, só para virar amigo do Jason e assim chamar a sua atenção. Sem escolhas, Avery volta atrás com a sua decisão e permite que AJ venha morar com ele, desde que fique bem longe daquele jovem. E com o desenrolar de toda essa situação, Jason passa alguns dias à prisão até ser julgado, e se não fosse por Avery, que mexeu uns pauzinhos para ajudá-lo, o jovem teria pego de 5 a 10 anos de prisão, mas felizmente ele recebeu uma segunda chance e poderá ir para casa. E é interessante ver como uma figura paterna realmente faz diferença no desenvolvimento de uma pessoa. Falando primeiro do AJ, o pai dele está vivo, mas apesar disso não lhe dá atenção, porque está ocupado demais cuidando de sua carreira política. Já se Luke estivesse vivo, ele com certeza daria atenção pro Jason, mas infelizmente ele seguiu o caminho do crime e sofreu as consequências disso. Luke priorizou o dinheiro, achando que era a única coisa que importava, quando na verdade, Jason seria bem mais feliz só por estar do lado dele, independente da condição financeira que eles teriam. Romina também é culpada por tudo que aconteceu, já que ela não deixava Luke ver o seu filho porque queria ficar com o Kofi, que tinha uma condição melhor. E se a ideia fosse ficar com o cara só por interesse, ela nem deveria ter dormido com o Luke, que era um circense. Passando para o dia seguinte, AJ desobedece o seu pai e vai falar com o jovem se gabando pelo fato de ter passado somente alguns minutos na delegacia. Mas como se isso já não fosse babaquice o bastante, ele ainda faz uma piada racista sobre Kofi ter uma cor de pele diferente da do Jason.
Jason. E obviamente o jovem se irrita e os dois quase saem na porrada. E quando a noite chega, por causa daquela piada, ele decide perguntar qual era o nome do seu pai. Mas Romina se levanta da mesa porque não quer tocar nesse assunto. Depois disso, Coffee decide conversar com o jovem sobre esse assunto. E diz que é o seu verdadeiro pai, porque sempre esteve do seu lado e sempre o amou. Mas de qualquer forma, o cara revela o nome completo do Luke. E o jovem corre para casa para pesquisar sobre ele na internet. E lendo algumas notícias, Jason descobre que o seu pai biológico morreu em um assalto a banco. E assim que amanhece, ele vai até a oficina para conversar com Robin. Ao perceber que esse é o filho do Luke, o cara fica feliz e o trata com bastante carinho, dando um óculos que pertencia ao pai dele, e também mostrando uma foto do Luke que saiu em um jornal antigo. O jovem até pergunta quem é o policial na imagem que eliminou o seu pai, mas Robin decide não contar, porque não quer que ele tente se vingar ou algo assim. Mais tarde na escola, AJ se aproxima do jovem para se desculpar, e os dois apertam as mãos. Então ele pede para Jason conseguir umas paradinhas para sua festa que acontecerá hoje à noite. Quando anoitece, o jovem entra em uma farmácia e espera o farmacêutico se distrair para passar pelo balcão e roubar um remédio com efeitos alucinógenos. Só que na hora de fugir, o plano dá errado, e o jovem começa a ser perseguido pelo farmacêutico, mas por estar de bicicleta ele consegue escapar. Chegando na festa, Jason entrega o remédio para AJ e também toma um dos comprimidos, e para piorar ainda mais, mistura com álcool. Logo o efeito alucinógeno bate forte, e Jason se pega com uma garota aleatória da festa. Mas a caminho do quarto ele vê um quadro de Avery e reconhece o cara como sendo o policial da foto que eliminou seu pai. Por causa disso, o jovem desiste de relaxar com a garota e sai pela festa procurando AJ. Quando os dois ficam cara a cara, Jason pergunta o motivo dele não ter lhe contado a verdade, e os dois acabam se agredindo. Mas por ser bem mais forte e atlético, AJ dá uma surra feia no jovem, que vai parar na UTI. Alguns dias depois, ele acorda e chama sua mãe de mentirosa, colocando toda a culpa nela. Felizmente, o jovem recebe alta, e Romina prepara o carro para levá-lo para casa. Porém, Jason acaba fugindo e vai até a casa de um vendedor de paradinhas para pedir uma arma. Quando amanhece, ele entra na casa do AJ e lhe aponta um revólver, e rapidamente a cena corta, e mostra AJ caído no chão. E aí Avery chega sem saber de nada, e é surpreendido pelo jovem que lhe manda voltar pro carro e dirigir até uma floresta isolada. Ao chegar no local, Jason pede a carteira do cara e manda ele se ajoelhar. Avery então começa a chorar, mas não porque está com medo de morrer, e sim porque sente um arrependimento genuíno por ter finalizado o pai dele. E ao abrir a carteira, Jason encontra aquela foto que Avery pegou na sala de provas, e com isso percebe que de fato o cara se arrependeu, e por isso decide deixá-lo viver. Por fim, Avery chega em casa e fica aliviado ao ver que o seu filho só tomou uma coronhada. E quando os votos são contabilizados, ele descobre que ganhou a eleição para procurador-geral. Já Jason decide sair de casa e envia aquela foto para sua mãe. E para seguir os passos do seu pai, ele compra uma moto e dirige em direção ao lugar onde tudo termina. Fala galera! Se você passasse pela mesma situação que Jason, tentaria se vingar ou deixaria o passado para trás? Me contem nos comentários. E pessoal, eu estou com um novo projeto. Sim, mais um canal. Dessa vez estamos passeando pelas terras dos games. E se você curtiu esse vídeo, com certeza vai gostar do Resumindo Games, onde vamos falar de vários jogos, contando suas histórias de uma forma bem dinâmica e imersiva para vocês. Então corre lá e aproveita para ver esse vídeo aqui, ou dá uma olhada nessas sugestões do Resumindo Filmes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.